Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Que beleza, hein? Com o professor Milton Teixeira, não tem tempo ruim, Cristiano Pinho. Não tem Réveillon, não tem nada. Ele vem, ele comparece, fiel aos nossos ouvintes. Grande nome da Band News FM. Professor Milton, hoje tem dois assuntos, mas o primeiro é Copacabana, o bairro de Copacabana, a história, o mito, como se constituiu essa referência. É claro que o rio corre para o mar, é claro que o rio corre para Copacabana, mas também há a curiosidade, professor Milton, já lhe dando bom dia, sobre quando se iniciou essa cultura de comemoração à beira-mar, né? Especificamente em Copacabana, como centro dos nossos festejos, professor Milton. Feliz 2021, professor Milton. Opa, para vocês também. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Olha, antes de Copacabana, se fazia queima de fogos em alguns lugares da cidade. Eu mesmo tenho fotos do Réveillon da Praia do Flamengo, nos anos 50, com fogos, parecendo muito com Copacabana. Mas em Copacabana, o que você tinha até os anos 70 era, no final do ano, no dia 31, os cultos afro-brasileiros. Particularmente a turma do Candomblé, que louvava Iemanjá. Você tinha, o pessoal trazia aqueles barcos todos com oferendas, vinham as baianas, vinha toda uma série de figuras assim ligadas à cultura afro-brasileira. Não tinha nada de queima de fogos assim. Tinha sim uma ou outra pessoa que soltava fogo, isso eu me lembro bem. Tudo começou na década de 70, apesar do Google botar a data 78, eu me lembro, em 71 já tinha queima de fogos, promovido pela churrascaria Mários. Depois aquilo foi se espalhando, o Hotel Meridian comprou a ideia, criou a cascata de fogos, até que a prefeitura entrou na história montando assim a festa. O nome Réveillon exatamente vem do francês e significa morte de uma época e início de outra, renovação, um novo tempo. E é isso que é o sentido do Réveillon. E os fogos são importantes, eles já eram usados no Réveillon da China há 1000 anos atrás. A função dos fogos era clarear a noite e afastar os maus espíritos, né? E, aliás, precisamos mesmo disso, né? Então, teve isso. E aí foi crescendo essa festa a partir dos anos 90, passou a ter shows da areia para evitar exatamente o tumulto da saída, que era uma coisa horrorosa, e outros hotéis, prédios assim, também começaram a fazer as suas cascatas. Hoje o Réveillon é a festa que mobiliza mais gente no Brasil, e um dos maiores do mundo, são em média 2,5 milhões de pessoas. Ela só não é superada pela arrecadação do carnaval. O carnaval dá mais dinheiro, obviamente, né? Então, mas a nível de pessoas, o Réveillon supera o Carnaval. Chega a 2, 3 milhões de pessoas fácil. Já teve épocas aí com 3 milhões. Obviamente, ontem nós não tivemos isso por conta da Covid, o que é uma ruptura numa tradição que estava exatamente completando 50 anos. Que Era coisa um data importante, né? impressionante, professor. Pois é, então teve isso. E a orla de Copacabana, a beleza da praia, completa o cenário, né? Eu tenho as fotos aqui da Praia do Flamengo, mas não se compara, não se compara. Realmente é uma beleza extraordinária. Professor Milton, o outro assunto de hoje, depois dessa sua primeira aula, é o passeio público do Rio de Janeiro no centro da cidade. Conta pra gente aí da história da constituição do nosso passeio público. Sim, o passeio público do Rio de Janeiro foi a primeira praça arborizada da cidade que nós tivemos, e alguns até colocam que ela foi a primeira do Brasil. Isso eu discordo. No Google está que foi a primeira praça do Brasil, mas na Bahia já tinha um jardim antes. E seja como for, o passeio público ali era uma lagoa fedorenta, Lagoa do Boqueirão,
E o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza tinha acabado de chegar de Lisboa, onde ele viu o passeio público de Lisboa, viu o jardim do Palácio da Ajuda, e ele teve ideia de fazer um passeio público. Que acontece o seguinte, por causa do calor infernal do Rio de Janeiro, as pessoas só saíam de casa até às 11 horas da manhã. E depois voltavam a sair às 17 horas, 18 horas, quando o sol amenizava. Você tem que pensar que no século XVIII se tomava 4 banhos por ano. Quando mudavam as estações, quando só então se trocava de roupa. Então você imagina, além do calor, você tinha aquela nhaca e a roupa suja. Então não atraía ninguém ficar passeando durante o dia, calor de 40 graus, e não tinha árvore alguma na cidade. Então ele manda o mestre Valentim, pela primeira vez o governo contrata um artista nacional e mulato aqui no Rio de Janeiro. O mestre Valentim nasceu no Cerro, em Minas Gerais, e teve a oportunidade até de estudar na Europa, voltou aqui, trabalhou em várias igrejas, e ele aterrou a Lagoa do Boqueirão, com terra do Morro das Mangueiras. Esse morro não existe mais, ficava mais ou menos onde está hoje o Largo da Lapa. Então ali ele aterrou a Lagoa do Boqueirão e fez o passeio com um desenho assim ortogonal, imitando os jardins franceses renascentistas. Esse desenho não sobreviveu. Em 1861, contratou-se o paisagista francês Glaziou, que fez um jardim romântico, curvilíneo, muito simpático, com plantas brasileiras e estrangeiras. Inclusive, tem até baobá africano ali no meio. E na frente do passeio público, perto do mar, tinha um terraço com 2 pavilhões com pinturas dentro. Essas pinturas eram 16, sobraram só 6 que estão no Museu Histórico Nacional. São as primeiras paisagens da cidade do Rio de Janeiro, são muito bonitas e mostram como era a cidade em 1789. O passeio público foi aberto por essa época, 1789, 1790, não há uma referência exata da inauguração, e ele foi engrandecido com o passar dos anos, com esculturas, com obras de arte, perdeu o terraço. Quando se abriu a Avenida Beira-Mar, nos anos 30, demoliram-se os pavilhões, fizeram umas besteiras, mas no geral ele foi recuperado em 2004, numa campanha até que eu estive envolvido. Foi feito um trabalho de recuperação paisagística, mas ele está sofrendo de novo por conta do abandono que estão, no geral, as praças do Rio de Janeiro. Aliás, a própria cidade do Rio de Janeiro, não é só as praças, não, tudo aqui está meio abandonado. E é uma pena, porque você ainda tem algumas árvores da época do mestre Valentim, você tem muitas árvores da época do paisagista Glaziou, você tem obras de arte de vários séculos ali. É um jardim que é mais ou menos assim uma referência, né? Um marco, uma mudança de pensar do paisagismo brasileiro. O próprio Burle Marx considerava o passeio público um marco da evolução do paisagismo brasileiro e merecia um tratamento melhor, com certeza, como aliás toda a cidade. Professor Milton, que aula, hein? A gente viaja mesmo na história. E por falar em passeio, professor, agora entrando em 2021, o que podemos esperar do passeio pela história com os ouvintes também feito de forma virtual? Essa modalidade inaugurada durante a pandemia continua pelo menos até segunda ordem, né, professor? Até segunda ordem, até se autorizar. Isso porque talvez alguns ouvintes que não participaram dos passeios nem imaginem, mas nós chegávamos a ter fácil, 400, 500 pessoas. Isso hoje em dia é proibido por lei. Então, por conta da pandemia, não há muito como ter afastamento, né? Porque por mais que eu use um aparelho de som, as pessoas querem ficar perto para ouvir melhor. Muita gente grava os passeios, estudantes de história, guias de turismo. Então vai ter que realmente a situação estar dominada e essa epidemia vencida de vez, para que voltem os passeios presenciais. Agora, independente de voltar aos passeios presenciais,
Eu já conversei aí com o pessoal da Band, o pessoal está pensando em manter os virtuais, porque cada passeio virtual meu são 1.500 pessoas. Sensacional. Muito então, bom. é um número assim, 3 vezes o número de um passeio presencial. Permite que pessoas que não podem sair de casa por deficiência física, por dificuldade ou até pela distância, façam passeios pela cidade do Rio de Janeiro. E vamos ter um no final desse mês, ainda vamos pensar o tema. Eu e Marcos Lacerda, a dupla da pesada, nós vamos, no sentido estrito da palavra, nós vamos imaginar aí um passeio novo e com certeza novos roteiros para 2021. Valeu, professor Milton. Bom descanso, um abraço grande, Um abraço, feliz ano novo. Obrigado a todos e até para semana que vem.